E aí galera, tudo bem? Eu acho que esse vídeo é um dos vídeos que as pessoas estavam esperando bastante aqui dessa série dos 5 anos, que é o vídeo que eu vou falar sobre oportunidades, né? Quais foram as oportunidades que eu enxergo e por que eu acho que tem tanta diferença de oportunidade aqui nos Estados Unidos contra o que eu estava acostumado no Brasil. Então, até aproveitando, né, esse vídeo, eu quero deixar claro algumas coisas. Primeiro que eu vou falar nesse vídeo, né, eu tô tentando fazer esse disclaimer, vamos colocar assim, em todo o vídeo, mas eu quero deixar claro novamente. Isso aqui é um isso aqui é um canal de opinião pessoal, é a opinião do Edu. Então, são as observações que eu faço, ou da minha vida, ou das pessoas perto de mim, ou então de artigos que eu leio, tá? Isso aqui não tem um embasamento científico, não tem nada, é a minha visão. E como eu sempre digo, a gente sempre vive em nossas pequenas bolhas ali, né? E a gente tem uma tendência a enxergar as coisas nas bolhas que a gente vive. Então tudo que eu tô falando desses 5 anos aqui, pode ter tudo a ver com você, ou pode não ter nada a ver com você. É mesmo que você falar assim, um cara que mora, sei lá, na Vila Nova Conceição, que é um bairro super chique em São Paulo, e o cara que mora em Itaquera, que é um bairro mais humilde, que as pessoas vão ter a mesma visão do mundo. Não, elas vão ter visões de mundo completamente diferentes, né? Um cara que mora em Fortaleza e um cara que mora em São Paulo vão ter visões, mesmo que os dois sejam bem ricos, os dois vão ter visões de mundo completamente diferentes, porque eles vivem em ambientes diferentes. E assim, tudo que eu falo aqui é basicamente a minha visão. Então, esse vídeo de oportunidade, eu vou falar muito sobre a visão do Edu, sobre a visão da carreira do Edu, sobre a visão de oportunidades futuras da vida do Edu e da família do Edu. Então, pode ser que tenha tudo a ver com você, pode ser que não tenha nada a ver, mas eu acho que é importante você entender sempre os vários lados da moeda para você tirar a sua própria conclusão. Então, para falar em oportunidade, primeiro eu tenho que contar das minhas oportunidades, né? As oportunidades que eu vi e que eu agarrei, né? Então, quando eu fui convidado para vir para cá, eu tive uma oportunidade de mudar completamente de carreira. Eu era um cara de vendas, um cara totalmente voltado a pegar um produto que estava pronto e entregar na mão de um cliente baseado numa solução, para ser o cara que vai desenhar aquele produto, vai desenhar aquela solução, vai preparar a força de vendas, vai fazer estratégia de como vender aquele produto no mercado, vai fazer preço. Assim, é uma coisa completamente diferente. Quer dizer, eu estava no final da cadeia produtiva, vamos assim dizer, e eu fui para o começo da cadeia produtiva, eu fui para a criação, né? Então, se você pensar, por exemplo, se eu fosse pensar em moda, sei lá, eu virei o cara que desenha ali a estratégia das marcas de roupa, né? Não é o cara que faz o desenho da roupa, mas é o cara que desenha a estratégia da roupa. Se eu fosse pensar, sei lá, que eu virei um cara de uma construtora, eu virei, sei lá, o estrategista, o cara que faz o planejamento financeiro e o planejamento estratégico de vendas daquela empresa, né? E mais ou menos isso que eu faço no meu produto. Eu sou um gerente de produto, então eu entendo o mercado que a gente pode vender, como a gente pode vender, que tipo de produto aquele mercado precisa, como. Então, assim, é uma oportunidade de desenvolver alta tecnologia que eu só teria aqui. Isso nem sequer existe no Brasil, né? Existe no Brasil alguns grandes outsourcings de empresas que mandam para usar mão de obra no Brasil, mas grandes empresas mesmo que desenvolvem no Brasil são muito poucas, né? A gente tem startups focadas no mercado brasileiro, mas se pensar assim, de ponto de vista global, a gente não tem isso. E se você pensar do ponto de vista do que eu faço, que é infraestrutura de data center, realmente tem zero no Brasil, zero. Por exemplo, a HP, que eu trabalhava, tinha um pequeno escritório de desenvolvimento em Porto Alegre, mas era tipo assim, era um negócio muito pequenininho que acontecia em Porto Alegre comparado a tudo que acontecia aqui nos Estados Unidos. Então essa oportunidade eu sinceramente não teria no Brasil, porque simplesmente não existe isso no Brasil. Mas aí você pode falar assim, porra, Edu, mas aí tudo vai ter mais oportunidade no Brasil, nos Estados Unidos do que no Brasil. E aí eu discordo. Por exemplo, o agronegócio no Brasil tem um desenvolvimento absurdo que acontece no Brasil que talvez não aconteça aqui nos Estados Unidos, né? Então acho que todo país tem os seus áreas de autodesenvolvimento. No Brasil, por exemplo, a gente pode falar sobre petróleo no pré-sal. O Petrobras teve todos os escândalos e tal, mas existe um desenvolvimento muito forte de extração de petróleo no pré-sal que é feito no Brasil, por exemplo. Então, se o teu mercado por exemplo, a indústria de oil, né, de petróleo, o Brasil é um excelente lugar para você estar, né? Então, varia muito da área que você atua, como você atua, para você estar nessa área, né? Se você está, por exemplo, em pesquisa acadêmica, talvez o Brasil seja um excelente lugar para você estar.
né? Mas, por exemplo, porque eu queria fazer, que é desenvolver um produto que foi a oportunidade que apareceu na minha frente, o lugar mais viável do mundo para você fazer isso é aqui, e eu acho que no futuro a China vai ser um lugar extremamente viável para isso também. Mas aí, saindo do foco ali, Edu, vamos falar um pouco de oportunidades no país, né? Eu acho que a própria dinâmica econômica do país gera muita oportunidade. Então, deixa eu começar aonde eu acho que é onde começa a primeira camadinha ali, que é o crédito, né? O crédito aqui nos Estados Unidos, ele é abundante, vamos colocar dessa forma. Segundo, existe o crédito que você pode pegar no banco e existe o crédito que são os investidores que querem botar dinheiro no teu negócio, que é uma coisa que não é essa cultura do investidor, né, do venture capital, não existe no Brasil, né? Existe muito forte aqui nos Estados Unidos e não existe tão forte nos outros lugares do mundo, né? Assim, os Estados Unidos é o lugar que mais tem venture capital do mundo, né? E a outra coisa é que assim, o cara de um venture capital, ele bota dinheiro em 10 lugares, ele não espera ganhar dinheiro nos 10, ele espera ganhar um absurdo de dinheiro em um só, e nos outros 9 se ele perder, não vou dizer que ele vai estar ok, mas ele sabe que esse risco existe esse risco muito grande. Então você pode ver, por exemplo, o exemplo daquele venture capital japonês, que é um dos grandes investidores naquela empresa chamada WeWork, né? Os caras perderam muito dinheiro na WeWork, mas ganharam muito dinheiro no Uber. Então, se o cara ele sabe balancear ali o portfólio dele para ganhar muito ou perder muito, e mesmo assim ele tá satisfeito. No caso do banco, não, o risco do banco é muito pequeno. Ele te vende um dinheiro caro, porque ele sabe que vai ter inadimplência, mas o risco dele, eu não vou dizer que é nulo, porque todo negócio que você empresta dinheiro, existe um risco alto, né? Se a economia colapsar e aí ninguém pagar ele quebra também, né? Mas a chance disso acontecer é muito pequena, comparado, por exemplo, com um venture capital, que na verdade o risco é muito alto. Então, vamos lá, o primeiro é o crédito. O segundo são o próprio mercado de trabalho americano é diferente do mercado de trabalho brasileiro ou do mercado de trabalho europeu, né? Deixa eu explicar por quê. As leis trabalhistas no Brasil são extremamente protecionistas, como são na França, por exemplo, ou na Inglaterra, ou na Espanha. São leis trabalhistas extremamente protecionistas ali do funcionário, que tem um lado extremamente bom nisso, né? Mas também tem um lado ruim, que você reduz um pouco a velocidade que a economia trabalha. Então, deixa eu dar um exemplo do que está acontecendo agora do coronavírus, né? No coronavírus, quando começou o coronavírus e as empresas tiveram que fechar, as empresas aqui, se tivessem que demitir, né, e se é uma mão de obra que ela considera que ela consegue recolocar rápido, ela simplesmente manda essa pessoa embora, ela não tem que pagar 13º, férias, não tem nada disso. Ela manda essa pessoa embora, mas aí amanhã, quando ela precisar dessa pessoa, ela liga imediatamente para essa pessoa e já recontrata na mesma hora. Ela nem pensa para recontratar. Se ela tem uma demanda e ela não tem funcionário, ela recontrata, porque ela sabe que se a demanda for reduzir de novo, ela pode demitir essa pessoa sem nenhum problema. No caso da lei trabalhista brasileira é o contrário. O cara pega e fala assim, então, começou a vez, vou segurar meus empregados e vou queimar meu fluxo de caixa, porque se voltar amanhã eu não tenho que recontratar. E para ele demitir essa pessoa, ele tem que pagar os 50% de multa de fundo de garantia. Então, quer dizer, ele tem que botar dinheiro para mandar a pessoa embora. Que não é o caso aqui nos Estados Unidos. O cara, para mandar a pessoa embora, ele manda a pessoa embora. No Brasil, para mandar alguém embora, você tem que pagar essa pessoa para ser mandada embora. E aí depois tem que pagar de novo para recontratar essa pessoa. Então é muito complicado esse movimento, tanto para você demitir quanto para você contratar. E aí mesmo quando você tem um funcionário que é ruim, que não está tendo um desempenho muito bom, você pensa 2, 3 ou 4 vezes para demitir essa pessoa. E aí nesse período que você tem essa pessoa que não desempenha bem dentro de uma equipe e você não manda ela embora porque custa dinheiro mandar ela embora, você acaba fazendo as pessoas em volta dessa pessoa também não dando o melhor delas, porque elas sabem que, tipo assim, pô, eu sou melhor que aquele cara não foi mandado embora ainda, então você tem sempre aquele cara fora da curva que está sempre querendo desempenhar ao máximo, mas a gente sabe que infelizmente não é todo mundo que pensa assim, e aí você acaba nivelando por baixo. Eu acho que esse ponto da oportunidade da pessoa estar on e off, né, que eu gosto de falar, que é tipo, a pessoa está trabalhando ou não está trabalhando, e a pessoa consegue um emprego muito rápido, mas também ela pode ser demitida muito rápido, gera uma dinâmica das pessoas de entenderem essa dinâmica, e da pessoa não fica
assim, ela entende muito melhor uma demissão do que entende no Brasil, porque ao mesmo tempo essa pessoa sabe que para ela ser recontratada, a dinâmica é muito mais rápida do que no Brasil, né? No Brasil, se uma pessoa é demitida, ela pode ficar anos sem trabalhar, dependendo do que ela fizer. E aqui não vejo tanto isso. E outra coisa é que aqui você tomar por exemplo, você ir trabalhar num emprego secundário enquanto você não encontra a sua grande profissão ou você não encontrou aquele emprego que você queria, também é uma coisa que acontece numa certa dinâmica. Mas por que eu quis falar tudo isso sobre a dinâmica de contratar e recontratar alguém? Primeiro, porque aquela empresa, no momento que ela tem uma necessidade de precisar de mais alguma pessoa, ela não precisa pensar para contratar. Ela tem a oportunidade de usar aquele recurso. Ela já tem um serviço que está vendido. Ela contrata essa pessoa, faz esse trabalho e no mesmo tempo que essa pessoa já está fazendo esse trabalho, ela já está tentando vender outros trabalhos para essa pessoa continuar empregada. No Brasil, a própria dinâmica, você não vê isso. O cara prefere ter uma fila de coisas atrasadas para ele entregar do que ele procurar alguém para contratar porque ele não consegue demitir essa pessoa. Então essa dinâmica faz aquela empresa não crescer como ela deveria crescer, porque o cara não quer correr o risco de contratar alguém para depois ter que demitir, né? E ao mesmo tempo até piora a qualidade do trabalho em geral, porque as pessoas que estão trabalhando para ele estão sempre sobrecarregadas, né? Ou estão sempre fazendo mais do que deveriam, porque aquele empresário não quer contratar outra pessoa pela dificuldade que quer contratar e demitir. E eu vejo que isso aqui não acontece, né? A outra coisa que eu vejo é que assim, aqui as pessoas estão muito mais ok em contratar alguém que não tem nenhuma experiência e ver o que vai rolar do que no Brasil. Porque no Brasil o cara sabe que se contratar para demitir é uma dor. E aqui eu não vejo tanto isso. Aqui eu vejo que, assim, mesmo pessoas que não têm experiência naquilo ali, a pessoa ser contratada e ser demitida é muito mais dinâmico, tá? Isso tem as coisas boas, tem as coisas ruins, né? A lei trabalhista, eu acho que tem muita coisa boa na lei trabalhista que poderia ser implementada aqui nos Estados Unidos, mas aí você entra no ponto de quanto isso vai travar a economia ali, tá? Então, eu acho que esse bando de oportunidade que acontece não só nas empresas, né, das empresas terem oportunidade de entrar em novos mercados, mas as pessoas de aprenderem coisas completamente novas, imaginando que a gente é muito mais engessado no Brasil do que a gente é aqui, né? Essa é a visão que eu tenho. Eu vejo assim, muita gente que, por exemplo, o cara tinha um tipo de emprego e o cara mudou completamente de uma hora para outra e se deu super bem naquela nova área, porque deram uma oportunidade para ele tentar fazer aquilo ali, né? Como foi, por exemplo, o meu caso. Eu não conseguiria enxergar alguém no Brasil me tirando de vendas, me mandando para gerente de produto, eu tendo zero experiência de gerente de produto, e me dando a oportunidade do jeito que aconteceu comigo aqui. O cara me achou no Brasil, me pegou no Brasil, me trouxe para os Estados Unidos, porque isso está muito mais na cultura. Ele fala, cara, esse cara tem isso, isso, isso. Bom, as outras coisas eu consigo treinar ele, eu consigo ensinar ele vai ter feeling de aprender sozinho. E eu vejo essa dinâmica muito menos rápida acontecendo, da forma que, não só a nossa cultura, acho que a cultura não é o problema, acho que o problema é realmente mesmo estrutural das leis, de como elas são criadas, né? Do que na verdade, a cultura das pessoas. E aí também tem um outro ponto que é o seguinte, a lei trabalhista, né, brasileira, que tinha todo sentido na década de 50 quando foi criada, acho que foi 50 e pouco que foi criada a lei trabalhista brasileira, hoje em dia ela tem muito menos sentido, porque a dinâmica das oportunidades, dos empregos e tudo mais são completamente diferentes. Na década de 50, geralmente a pessoa entrava numa empresa e trabalhava naquela empresa há 10, 20 anos. Hoje é normal a pessoa trabalhar numa empresa por um ano e meio e mudar de emprego, né? Então a dinâmica é muito diferente do que era há 50, 60, 70 anos atrás, e a nossa lei trabalhista não engloba isso. Eu acho que, na verdade, e assim, um exemplo que você pode ver onde a lei trabalhista não encosta, como por exemplo no Uber, ou qualquer um desses serviços, você vê que existe essa dinâmica. O cara faz Uber, aí o cara também faz o iFood, o cara faz isso. Mas isso é subemprego, que também é um nome que eu acho que só existe no Brasil, a história do subemprego, porque para mim todo emprego é digno, né? Não existe subemprego. Emprego é emprego e emprego é dignidade. Se você está trabalhando, está conseguindo trazer dinheiro para casa, isso é um emprego digno, né? Então eu acho que essa dinâmica
vai acontecer cada vez mais em empregos cada vez mais qualificados, não no cargo executivo, mas a dinâmica de trabalho vai ser muito mais rápida no mundo moderno, no novo mundo, do que estava acontecendo nos últimos 50 anos. O terceiro ponto que eu queria falar sobre oportunidades, né, é como as pessoas enxergam, por exemplo, mães que têm uma carreira, param uma carreira e voltam a trabalhar depois de um certo período. Eu vejo isso muito mais forte aqui na cultura americana do que eu vejo na cultura brasileira, né? Eu vejo muito mais mães, por exemplo, tendo empregos meio período. A gente, até por causa da nossa... eu acho que isso tem muito a ver com a nossa lei trabalhista, empregos meio período são muito raros. São muito raros. Então, geralmente você vê uma mãe que, por exemplo, trabalha só no período da tarde, mas é o turno da tarde. Então, sei lá, trabalha numa loja do shopping das 2 da tarde às 10 da noite. Então, ela continua trabalhando 8 horas, ela continua trabalhando em período completo, mas o horário é deslocado. Aqui não, aqui você tem muito emprego que a pessoa trabalha 4 horas naquele emprego, né? Ela trabalha meio período, ela trabalha 4 horas. Então, por exemplo, a escola do Arthur vai das... Agora não, na pandemia tá tudo maluco, né? Mas é das 8h30 da manhã a 1h30 da tarde, são 5 horas de escola. A Paty poderia muito bem deixar o Arthur na escola, ir para o emprego das 9 a 1, né, trabalhar das 9 da manhã a 1 da tarde, e buscar o Arthur na escola e voltar para casa. E tem muita mãe que faz isso, mas muita mãe mesmo. Não é uma ou duas, não. Aqui é bem comum esse tipo de coisa, tá? A mãe trabalha num período, por exemplo, a mãe trabalha das 8 da manhã ao meio-dia, 1 da tarde, o marido deixa o filho na escola e a mãe pega. Isso é muito comum aqui, até porque no Brasil a gente tem muita história da creche e tal, e aqui a gente tem o daycare, que é pago, o Estado não fornece creche, então você tem que ter uma dinâmica assim para as pessoas poderem trabalhar e ter filhos, porque senão você não consegue ter filhos e trabalhar em grande parte dos lugares, né? Então, essa dinâmica do trabalhar meio período gera oportunidade não só para a mãe que quer trabalhar meio período, ou para o pai que quer trabalhar meio período, ou para uma pessoa, por exemplo, que tem um emprego e quer ter um segundo emprego, mas também gera a oportunidade dessa pessoa não ficar tanto tempo fora do mercado de trabalho, né? Então a pessoa, por exemplo, pode ficar 2 anos ali daquele período que a pessoa teve, por exemplo, um filho, quer passar os menos 2 anos com o filho, mas aí quando a pessoa, por exemplo, a criança tem 2 anos de idade, coloca a criança num daycare meio período e trabalha esse meio período. Então ela volta para o mercado de trabalho, ela gera oportunidade para ela mesma quando ela está de volta no mercado de trabalho, e eu não vejo essa dinâmica acontecer no Brasil. E aí o último ponto das oportunidades, né? Eu acho que assim, tem muito tipo de empresa que só existe aqui nos Estados Unidos ou existe só em países extremamente desenvolvidos, né? Então, os Estados Unidos é um país extremamente focado hoje em dia em serviço e propriedade intelectual, né? Não é mais um grande país de manufatura, vamos colocar dessa forma. E isso acaba gerando muito emprego de alto nível, e esses empregos de alto nível realmente trazem uma quantidade absurda de dinheiro para o mercado. Então, eu acho que isso acaba gerando uma oportunidade para essas pessoas ganharem muito dinheiro, essas pessoas que estão nessas empresas ganharem muito dinheiro, aí essas pessoas acabam consumindo muito nesse país, que acaba gerando todo um ecossistema em volta de desenvolvimento econômico que gera oportunidade para todo mundo, não só para o cara que é PhD e trabalha numa Apple, num Google, numa Microsoft da vida, mas para todo mundo que está envolvido naquilo ali, né, de alguma forma. O cara que vende casa para ele, o cara que reforma a casa dele, o daycare, a escola que ele deixa o filho dele. Então, quer dizer, gera todo um ecossistema ali muito poderoso, né, muito poderoso mesmo. Então, eu sinto que o número de oportunidades que empregos de altíssimo nível geram em todos os níveis. Quando você já pega em emprego de nível mais baixo ou de grande comoditização, como infelizmente a gente está vendo cada vez mais se tornando o Brasil, né, um país de cada vez mais commodities, você não acaba gerando esse ciclo de riqueza tão poderoso, né? Então o número de oportunidades que um emprego de altíssimo nível gera para a sociedade como um todo é um negócio descomunal. E aí o último ponto desse de oportunidades, que eu acho que vai ser o quarto ponto, né, que é basicamente empresas e indústrias que só existem aqui nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos deixou de ser... eu já falei um pouco disso naquele vídeo sobre economia, né, que os Estados Unidos têm uma economia extremamente dinâmica, cada 10, 15, 20 anos os Estados Unidos se reinventam, né? Então, sei lá, na década de 40 virou um país de uma indústria extremamente armamentista pela Segunda Guerra Mundial, né?
Aí passou a década de 40, acabou nas guerras ali, né, a Segunda Guerra Mundial, década de 50 virou um país extremamente automobilístico, né, extremamente industrial, né, a indústria é um negócio muito forte aqui nos Estados Unidos. Aí década de 60, quer dizer, cada tempo ali vai mudando, né? E hoje a gente vê que os Estados Unidos são um país de altíssima tecnologia, né? Onde o foco é propriedade intelectual e serviço, né? E você vê, por exemplo, as maiores empresas do mundo hoje são de tecnologia, né? Acho que das 10 maiores, 7 são empresas de tecnologia e são americanas, né? Então, assim, você vê que o foco ali está bem nisso e você vê isso claramente na economia. Talvez daqui 10 anos a indústria automobilística americana vai ser extremamente forte de novo, né? Porque são ciclos, né? A Tesla, por exemplo, hoje tem um valor de mercado muito maior que a Toyota e a Volkswagen juntas. Então, quer dizer, essa dinâmica da economia americana gera muita oportunidade para todo mundo, não só quem está nessas indústrias, mas para o país como um todo, né? Você tem uma indústria que está indo muito bem num país, traz tudo isso junto. A gente viu isso, por exemplo, acontecer no Brasil quando o barril de petróleo estava $100 e poucos, na qual a Petrobras levantou um monte de empresa, né? Então, essa dinâmica que acontece no mercado americano é muito forte. E o mais importante de tudo é a dinâmica do mercado. O mercado é extremamente dinâmico. Então, quando uma indústria está caindo, vem uma outra e pega o lugar. Quando uma indústria está caindo, vem outra e pega o lugar. E é uma dinâmica assim muito forte, muito rápida, né? Já que você tem capital, já que você tem venture capitals adoidado, já que você tem toda essa dinâmica de você poder contratar e demitir pessoas, isso faz a economia girar muito rápido, né? Uma pessoa tira dinheiro de um business que está caindo aqui e todo esse dinheiro e bota 100% dele num business que é arriscado, mas que pode explodir de uma hora assim para outra sem pensar duas vezes. Então, essa dinâmica de oportunidade é um negócio que você só consegue entender quando você vive dentro dele. E assim, é difícil para mim tentar expressar isso num vídeo, porque eu acho que eu só consigo falar e talvez até mesmo entender o que eu estou dizendo, porque eu já vivi isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar isso um pouco para vocês no vídeo. Mas a dinâmica aqui, assim, é uma engrenagem que um movimenta o outro, né? Quer dizer, você tem ali uma dinâmica muito fácil das dinâmicas sociais e de trabalho, você tem uma dinâmica muito forte de capital que gera novas indústrias, e essas novas indústrias, assim, ninguém tem medo de fechar um negócio que está quebrando e abrir um negócio novo. É uma dinâmica muito forte do mercado como um todo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!